Fala galera, bom dia, tudo bom? Tava conversando com uma amiga hoje mais cedo e a gente tava falando sobre a história de um homem chamado Sansão. Vou resumir para vocês, quem não sabe quem foi Sansão, foi um juiz da antiga israelita e ele era um homem muito forte, ele tinha uma força sobre-humana, né, que a Bíblia narra. Só que, cara, ele era um cara tipo assim, ele era muito mulherengo. Sansão, ele foi um milagre de Deus. A mãe dele era estéril e ela pedia a Deus e Deus falou para ela que ia dar Sansão para ela, ia dar um filho para ela, mas que ela não poderia passar navalha nos seus cabelos, porque Deus tinha um propósito na vida dele. E aí o propósito era uma força que Deus ia usar para ele salvar os israelitas dos filisteus. E aí assim, ela postou stories falando que estava lendo a história dele e tal, mas que ela estava muito indignada por conta da história dele, que ele vacilou muito. Eu comentei e a gente começou a conversar. E ali no meio da conversa, o Espírito Santo ele me trouxe umas reflexões que eu quero passar para vocês. Vou falar um pouquinho sobre a história de Sansão, bem rapidinho, para vocês entenderem o contexto, e vou falar sobre a reflexão. Sansão, em dado momento, ele conheceu uma mulher chamada Dalila. Ele era um cara muito mulherengo, como eu falei, ficava com uma, com outra e tal, e se apaixonou por uma mulher chamada Dalila. E quem foi essa Dalila? Dalila, ela era uma filisteia, e ela tinha uma parceria com os filisteus que queriam armar uma emboscada para Sansão. Só que, como eu falei, Sansão ele era um homem muito forte, ele tinha uma força sobre-humana, super-humana que Deus tinha dado para ele. E aí a gente começou a conversar e meio que falar, cara, que cara vacilão, porque que eu acho também, né? Eu vou falar assim num termo bem popular com vocês, vou falar numa linguagem bem informal, não me levem a mal. E aí a gente tava falando e ela, pô, mas eu fiquei muito chateada porque ele não se ligou. Eu falei, cara, realmente, o cara, tipo assim, ele teve 3 vezes, mano, a gente viu que era uma armadilha, porque, tipo, ela se envolveu com ele emocionalmente, conquistou ele, seduziu ele e fez ele se apaixonar por ela. E essa paixão cega que ele tinha por Dalila fez com que ele caísse em armadilhas. E aí ela perguntou para ele, Sansão, me fala uma coisa, qual é a tua fraqueza? O que te deixa fraco? E aí ele foi lá, né, por deboche, a primeira vez ele brincadeira e falou, a minha fraqueza é se você pegar uma corda de tal material e der 3 voltas e me amarrar e fazer isso e aquilo, essa é a minha fraqueza, eu não consigo me soltar e eu fico fraco. Aí a Dalila foi lá nos filisteus e contou, detalhe por detalhe do que ele tinha contado para ela. A fraqueza dele é assim, assim, assado. Fazendo isso vocês conseguem pegar ele e aprisionar ele. E aí teve a primeira vez, aconteceu, os filisteus foram lá do jeitinho que Dalila falou, do jeitinho que ele contou para ela e fez. E aí Sansão, quando ela pensou, aí ela deitada com ele, os filisteus vieram, ele dormindo, amarraram ele, fizeram, e bom, agora a gente vai pegar ele. Aí ele, eu sou forte, eu me livrei dos filisteus, eu pegou um por um, tal. Só que aquilo ali, pô, eu tava conversando com a minha amiga, como eu falei, e já tinha se ligado, porque tipo assim, se eu conversei com Dalila e os caras vieram e fizeram do jeitinho que eu tinha falado, só pode ter sido Dalila que tem falado pra eles alguma coisa. Só que tipo, o cara não se ligou. E aí ela fez outra, aí, pô, mas você me enganou, você mentiu pra mim e tal, qual é realmente a sua fraqueza? E aí ele falou, não, tem que ser uma corda molhada, é porque foi assim, é porque fez assado. Eu não tô entrando muito em detalhe para o vídeo não ficar muito grande, sendo que já acredito que já até tá ficando. Então, ela foi lá, contou, não, porque vocês fizeram errado, é assim, assim, assado. E aí eles foram lá, do jeito que Sansão falou, e fizeram novamente. Sansão foi lá, eu vou me soltar e tal, e tudo aquilo se soltou. Segunda vez, terceira vez, cara, foram 3 sinais. Tipo assim, cara, e a minha amiga tava muito chateada, porque tipo assim, cara, ele não tava se ligando, e eu também fico nessa história de não se ligar, dele não ter se ligado, porque tipo assim, cara, ele contou, os caras foi lá, fez do jeitinho que ele tinha falado, aí não deu certo. Na segunda vez, a mesma coisa, foi lá, fizeram do jeitinho que ele tinha falado. Cara, na segunda vez, o cara já tinha se ligado. Pô, cara, se eu tô falando que é para fazer assim, eles estão fazendo do jeito que é para fazer assim, é porque ela tá falando para eles, pô, ela tá levando a comunicação para eles. Só que o cara tava tão cego, cegueirado,
que ele não viu os detalhes, não observou o detalhe. E por último, ele pega e conta a verdade. E ela fala, você está mentindo para mim, você está me enganando, você não me ama, isso e aquilo e tal. E aí ele pega e conta a verdade. Não, Dalila, é o seguinte, a minha força ela está nos meus cabelos, eu não posso passar navalha nos meus cabelos, se passar navalha nos meus cabelos, aí é onde eu fico fraco. E aí ela foi lá e falou para os filisteus, e dessa vez os filisteus rasparam o cabelo de Sansão, passaram a navalha no cabelo de Sansão, e de fato ele ficou fraco, ele perdeu as suas forças, ou seja, ele perdeu a comunicação que ele tinha com Deus, a intimidade que ele tinha com Deus. E aí os filisteus pegaram ele, amarraram ele, deixaram ele cego, aprisionaram ele, até que uma vez eles estavam dando uma festa, e aí trouxeram Sansão. E aí o cabelo estava aprisionado, o cabelo já tinha crescido, já tinha passado um certo tempo, e ele falou, Deus, me dá pelo menos mais essa oportunidade de a minha força de volta. E Deus foi lá, teve misericórdia dele, deu para ele, restituiu a força dele, e ele derrubou o templo, derrubou 2 pilares do templo, se matando e matando todos que estavam ali no templo. Mas qual é realmente a reflexão que eu quero trazer para a gente aqui? É a seguinte, e qual é a reflexão que eu quero trazer com essa história de Sansão? Porque eu estava ali meio que indignado com ele, porque ele não tinha se ligado, porque ele não tinha prestado atenção nos detalhes, nos sinais. Pô, a Dalila já tinha perguntado uma vez, os filisteus foram lá, amarraram ele, e aí a segunda, a terceira, até que ele contou a verdade e caiu na armadilha e morreu. Isso levou Sansão à morte, porque ele se matou ali, derrubando o templo, as colunas do templo, e levou à morte dele. E eu conversando com a minha amiga ali mais cedo, e o Espírito Santo falou no meu ouvido, falou, e será que você também não está permitindo as distrações que muitas das vezes surgem na nossa vida, levar a nossa morte, não morte física, mas morte espiritual? Porque Deus, ele mostra os sinais. Uma coisa eu sei, Sansão, ele não foi inocente, ele não foi levado à armadilha inocente, porque Deus, ele mostrou os sinais para Sansão, assim como Deus, ele mostra os sinais para a gente. Só que Sansão não estava atento aos sinais de Deus está mostrando, e muitas das vezes, trazendo para os dias de hoje, a gente não está diferente de Sansão. Muitas das vezes, a gente cai em alguma armadilha, em alguma distração, em algum laço. Só que antes disso, Deus, ele tem mostrado os sinais. Então, que a gente possa estar atento, porque os sinais, muitas das vezes, passam na nossa frente e a gente não percebe, e isso acaba levando a nossa morte espiritual. Então, eu oro para nós, eu oro para cada um de vocês que me ouvem, que me seguem, para que Deus possa abrir os nossos olhos espirituais, para que a gente possa estar atento aos sinais que Deus está falando com a gente, para que a gente não venha ser um Sansão, e para que as Dalilas Deus não venha permitir que venham entrar Dalilas na nossa vida. Gente, eu não estou falando de relacionamento, eu estou falando de um contexto geral, seja num trabalho, seja numa faculdade, seja nas amizades. Alguma coisa o inimigo, ele tenta fazer se aproximar da gente para seguir como distrações. E se a gente não estiver atento, a gente cai nessas armadilhas, cai nessas distrações, até que nos leva à morte, à frieza e à fraqueza espirituais. Então a minha oração para cada um de vocês e a minha reflexão que eu deixo aqui é para que a gente possa estar atento aos sinais que Deus tem colocado na nossa frente, para que a gente possa conseguir enxergar os sinais do que é distração e nos desviar dele, e vigiar para que a gente não possa cair na lábia da Dalila, assim como Sansão caiu.